A paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos hoje fazer um encerramento do capítulo 7 de Mateus e vamos comentar em específico aqui entre o versículo 16 e o versículo 23. Tá? São 3 parágrafos e muitas pessoas, ao lerem, não faz um entrelaçamento desses 3 parágrafos, tá? Mas é extremamente necessário que nós observemos as palavras de Jesus e meditemos. E com isso nós vamos ver que existe uma correlação direta, porque no primeiro parágrafo aqui no versículo 16, Jesus fala sobre os falsos profetas. No segundo parágrafo, tá? Que é o versículo 17, Jesus fala sobre os frutos das árvores, a árvore boa e a árvore ruim. E no versículo 21 ao 23, Jesus ele fala sobre o julgamento no final dos tempos. Então, irmãos, vamos analisar aqui, tá ok? Então, Jesus começa falando para que nós possamos ter uma cautela em relação aos falsos profetas. Por quê? Porque eles vêm a nós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Aí nós vamos observar os homens e vamos falar assim, como nós vamos julgar? Como nós vamos julgar? Aí a resposta é sondando os espíritos, observando o comportamento deles. E aí Jesus nos ensina como que é o comportamento desses homens. Jesus nos ensina através de uma parábola sobre as árvores. Né? Espiritualmente a Bíblia fala que o ser humano é uma árvore, né? Plantada à beira dos ribeiros. Então, irmãos, Jesus então ele fala, pode uma árvore boa dar frutos ruins, ou uma árvore ruim, um espinheiro, por exemplo, dar frutos bons? Não, irmãos, não pode. Então ele fala, acautelai-vos, pelos frutos nós conheceremos a árvore. E quem é essa árvore? São todos nós, inclusive os profetas, que se dizem de Deus, às vezes são de Deus, às vezes não são de Deus. Então, irmãos, observemos, não só é a palavra do homem que nós devemos observar como frutos, tá? Mas acima de tudo, irmãos, da atitude, das obras. Por quê? Porque a hipocrisia, ela vem pela boca. É fácil nós falarmos das coisas de Deus, mas na hora de viver, muitos não vivem. E é isso que Jesus nos coloca aqui. Pelos frutos nós conheceremos a árvore, tá bom? Ou seja, os bons frutos são as árvores de Deus. As árvores que produzem maus frutos, ou frutos que não condizem com a palavra de Jesus, não são de Deus. E é dessa forma, irmãos, que observando o apóstolo Tiago, falando para nós sondarmos os espíritos, é desta forma. Então, irmãos, observando as palavras de Jesus, dos seus santos apóstolos, dos seus verdadeiros apóstolos, nós podemos discernir os falsos pastores de hoje, dos nossos dias, tá? E o que acontece? Hoje em dia existe uma batalha espiritual muito grande. Por quê? Porque muitos ensinam de forma diferente de Jesus. Então vamos observar, irmãos. Muitos hoje estão querendo a riqueza. Muitos hoje estão querendo os prazeres da vida. E para isso, irmãos, eles manipulam as ovelhas de Deus. Para muitos, eles enganam as ovelhas de Deus. Através dos seus atrativos, eles enganam os corações tímidos, como os apóstolos nos ensinaram. Então, irmãos, vamos ficar atentos pelas árvores, pelas atitudes dessas árvores, que são os falsos pastores de hoje em dia. Tá bom? Vamos ficar muito atentos. E por último agora, Jesus nos alerta mais ainda, mais categoricamente. E Jesus, inclusive, ele fala claramente para esses homens que não querem ouvir a Jesus. Eles fecharam os ouvidos, fecharam os olhos
endureceram o seu coração. Eles não querem ouvir a Jesus, porque se eles quisessem, eles iam observar esse versículo, entre o versículo 21 ao 23, onde Jesus adverte, e eles falam para Jesus: Senhor, não foi em seu nome que nós expulsamos demônios? Não foi em seu nome que nós profetizamos? Não foi em seu nome que nós fizemos muitos milagres? Jesus vai se voltar para eles e vai falar: afastai-vos de mim, operários maus, porque não vos conheço. Olha, irmãos, esses homens profetizaram, esses homens expulsaram demônios, esses homens, irmãos, realizaram milagres, mas foram com um propósito de obediência a Deus, foi com um propósito de temor a Deus, foi com um propósito de amor ao próximo, um propósito de crescimento do próximo, de evangelização. É por causa disso que Jesus vai os rejeitar no final dos tempos, porque eles endureceram o seu coração, fecharam seus olhos e ouvidos à palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que está fácil hoje para qualquer cristão. É só pegarmos e lermos, ficarmos atentos e obedecer a palavra. Porque Jesus, ele veio falar das coisas de Deus. E ele fazia e falava segundo ele ouvia de Deus, segundo ele via de Deus. O próprio Jesus falou isso. E Jesus não veio abolir as leis e os profetas, como hoje em dia está sendo ensinado, que foi abolida as leis e os profetas. Não, irmão. O homem sábio edifica a sua casa na palavra de Deus. O homem sábio edifica a sua palavra em cima da rocha, que é a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem com Deus.